Tá com dificuldade de diminuir o tempo de tela do teu filho? Então esse vídeo é para você. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto telas e eu vou deixar 6 dicas para ajudar vocês a diminuir o tempo de telas do seu filho. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Kids Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo. Vamos conversar sobre telas. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte eu vou falar com vocês sobre os prejuízos da tela para o desenvolvimento da criança. E na segunda parte eu vou dar dicas para você poder diminuir o tempo de telas do teu filho. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo também sobre telas, como a gente tira as crianças das telas, e eu vou deixar para vocês o link desse vídeo aqui na descrição abaixo. O primeiro prejuízo é para o desenvolvimento cerebral da criança. Pesquisas apontam que a superexposição das telas para as crianças, principalmente aqui para as crianças pequenas, pode causar déficit de atenção, pode causar também atrasos cognitivos, distúrbios de aprendizagem, aumento de impulsividade e diminuição da habilidade de regulação própria das emoções. Chamada de distração passiva, as crianças acabam consumindo joguinhos e vídeos nas telas, algo prejudicial e frontalmente diferente de brincar ativamente, colocando a mão na massa, que é um direito universal e temporal de todas as crianças em fase do desenvolvimento cerebral e do desenvolvimento mental. Segundo prejuízo, obesidade. As crianças que ficam por muito tempo diante das telas, televisão, tablet, celular, consequentemente elas são crianças mais sedentárias, brincam menos. Com isso, elas queimam menos calorias, logo tem mais ganho de peso. Terceiro prejuízo, problemas para dormir. As crianças que ficam muito tempo nas telas, elas muitas vezes preferem não dormir para poder jogar mais ou para poder ficar assistindo mais vídeo. Elas querem a todo tempo ficar consumindo ali as telas. Além disso, a luz emitida por essas telas pode fazer com que as crianças fiquem ligadonas, com que elas percam o sono. E isso pode afetar o seu crescimento e o humor das crianças. 4. Problemas emocionais. O uso excessivo de telas pode causar distúrbios emocionais nas crianças, tais como ansiedade, depressão e até agressividade. E 5. Outros prejuízos também podem aparecer, como por exemplo, a dependência digital, vai ficar viciado, transtornos de alimentação e transtornos de imagem, problemas visuais, como por exemplo, de miopia, síndrome visual do computador, problemas auditivos, problemas posturais, enfim, a lista é imensa e não para. Então a gente precisa tomar cuidado com esse excesso de exposição às telas na vida dessa criança. Deixar a criança assistindo na frente da TV é diferente de deixar a criança assistindo no tablet ou no celular. Quanto maior a tela, menos prejudicial será para a criança, tanto quanto a sua visão, quanto em termos de atenção e vícios ou dependência digital. Por que isso? Para a visão, quanto mais distante, melhor. É bem diferente do que a criança tá com esse celular aqui, ó, pertinho do olho dela, o quanto que esse olho está sendo exigido e o quanto de luz que ele está recebendo ali daquela tela do celular. E lá na televisão não, então essa distância é melhor para o olho da criança. E quanto à atenção, porque lá na televisão a gente coloca aquilo ali e a criança vai ter que esperar aquilo terminar para ela ver outra coisa. Diferente do tablet e do celular que ela fica ali rolando e clicando, ela enjoou, ela clica no próximo, clica no próximo, clica no próximo e fica assim clicando sem parar e não assiste aquilo por inteiro. E esse ato de ficar clicando e passando para o próximo vai alterando a percepção de atenção e de paciência da criança lá no cérebro dela. E na TV, outra coisa que acontece é que ela vai enjoar daquilo. Ela não vai ficar ali assistindo tudo e aí ela vai procurar outra coisa para fazer, porque a TV também está ali e outras coisas estão acontecendo em volta dela. Então, ela vai querer buscar outro estímulo diferente. Lembrando que
Porque uma criança pequena, a percepção de atenção dela é menor. Se já é menor naturalmente, imagina o quanto que o celular modifica no cérebro dessa criança. Quanto ao vício ou a dependência digital, é porque ali no celular ou no tablet, essa questão de ficar passando, vai fazer com que a recompensa ela vai ser mais rápida na criança. Então a criança vai querer ser recompensada a todo tempo e por isso que ela clica no próximo, porque o cérebro dela quer receber esse hormônio recompensador. E isso é ruim para a criança, porque vai criando essa dependência nela e é muito difícil com que uma criança pequena largue o celular pela força dela mesma. Se não for a gente ir lá e tirando. E na TV não. Como é só aquilo, ela não tem como mudar, ela vai ter que ficar ali e tem outras coisas acontecendo em volta dela, ela vai sair dali e vai fazer outra coisa. Pode até ser que você já percebeu isso na sua casa, que quando o teu filho tá na frente da televisão, ele não fica muito tempo. Ele logo sai e vai querer mexer em outra coisa, fazer outra coisa. Primeira dica, fazer trocas. Então eu vou chegar lá e vou desligar a televisão e falar para ele, vai se virar e vai brincar. Isso não vai ajudar também. A sua criança vai precisar da sua ajuda. Por quê? Vamos pensar que essa criança está dependente, que ela fica o tempo todo assistindo, então ela não tem repertório de brincadeiras. Então você precisa fazer troca, tirar a tela e colocar outra coisa no lugar. E aí você precisa ter paciência, porque se essa criança é dependente digitalmente, é dependente dos eletrônicos, das telas, ela vai passar por um período de desintoxicação, porque ela estava ali ligada naquilo e só o cérebro dela aprendeu a só receber passivamente. E agora ela vai ir para um período ativo, onde ela vai pôr a mão na massa e vai voltar a aprender a brincar no real e no concreto. Então, inicialmente, ela precisa da sua ajuda. Muita paciência com essa criança inicialmente, até ela pegar o jeitinho de novo e ela vai voltando aos poucos a aprender a brincar. Dica 2. Inclua a sua criança nas atividades da vida diária. Para você que me segue, você já sabe, essas são as famosas AVDs. Nas atividades da vida diária, sim, vai ser difícil inicialmente, sim, você precisa de paciência, porque a criança está aprendendo, ela não vai fazer perfeito igual você. Mas é uma estratégia para você diminuir esse tempo de tela da criança. Você vai trazendo esse hábito dela aprender a cuidar dela mesmo e você também vai trazer como uma opção para que ela não fique na frente das telas. Então, deixe algumas atividades da vida diária da casa para essa criança fazer. E aí, que funções que você pode colocar a sua criança em atividades da vida diária da sua casa? Isso é você que vai decidir. E é de acordo com o desenvolvimento da sua criança. Você vai observando o que ela já é capaz de fazer. Ela pode, por exemplo, guardar as próprias roupas dela lá no armário, dependendo da idade. Pode recolher os calçados e guardar no lugar certo. Pode colocar roupa lá no cesto de roupas. Pode ficar responsável por organizar os seus brinquedos. Enfim, tem várias coisas que essa criança pode participar. Inclusive, ela pode te ajudar em alguma coisa que você está fazendo especificamente lá na cozinha. Ela pode te ajudar em algumas coisas, a mexer, a jogar as coisas dentro, né? Claro que a gente vai fugir de coisas perigosas e que ela ainda não tem habilidade. Lá na hora que você for lavar uma área, ela pode te ajudar, for lavar um banheiro, for colocar as roupas para lavar, for estender as roupas, ela pode segurar os pregadores, te ajudar a recolher quando precisar tirar e guardar as roupas do varal. O céu é o limite, tem muitas possibilidades, você só precisa observar as habilidades da tua criança e trazer ela para participar de algumas coisas. Terceira dica, estabeleça rotina na sua casa. Coloque o horário de começar a assistir e o horário de terminar de assistir, o horário que a sua criança vai mexer no tablet, no celular, mas como eu disse, opte mais por uma tela maior. Em último caso, você usa tablet ou celular. Então, vai ter uma rotina, vai ter o horário que ela pode assistir, o horário que vai acabar. Se essa criança for muito pequena, essa percepção de tempo dela ainda é mais difícil. Para uma criança lá entre 4 a 6 é um pouco melhor, mas ainda ela não entende o tempo tanto quanto nós. E uma criança menos que isso é mais difícil ainda para ela entender o tempo. O que você pode fazer é você dar avisos. Quando estiver próximo de acabar, avisa. Você pode usar ainda despertadores.
pode colocar o seu celular, por exemplo, para ele despertar quando acabar o tempo. Você pode usar o despertador mesmo. Você pode usar uma ampulheta. Aí você vai virar e vai falar quando a areia terminar de cair ou quando o líquido terminar de cair, acabou o momento. Então você pode também usar esses recursos visuais para ajudar a criança a entender a questão do tempo. E quando der o tempo de acabar, acabou. É claro que muitas vezes a criança vai chorar sim, mas lembra que antes foi feito um combinado. Uma coisa que eu já ia esquecendo. Antes de fazer isso, faça um combinado com a sua criança e faça ela repetir. Por exemplo, você vai assistir 15 minutos, mesmo que ela não entenda o tempo. E quando o celular da mamãe despertar ou quando a areinha terminar de cair, acabou. Combinado? E você espera a criança falar combinado, sim, ok, beleza. Porque lá no final, quando ela chorar e reclamar para ficar mais, você vai falar, você lembra que nós combinamos e você concordou que ia ser 15 minutos? Então agora acabou. Agora nós vamos fazer outra coisa. E aí é muito interessante que a próxima atividade seja algo que essa criança gosta muito. Por exemplo, você separou lá uns brinquedos de dinossauro e ele vai fazer aquela atividade. Olha, agora nós vamos fazer tal coisa. É interessante que a próxima seja algo que chama muito a atenção. Aos poucos, essa criança vai entendendo a rotina e esses conflitos, esses pedidos de continuar mais, vai melhorando porque ela vai entender que a mamãe não vai deixar e que acabou, acabou. Por que a criança faz isso? Porque eles querem nos testar, eles querem ver se realmente a gente vai fazer isso. Vai dar dor de cabeça, vai ser difícil, vai ser complicado? Vai, não vou mentir pra vocês, mas faça. Isso vão ser só as primeiras vezes. Depois, quando você se mantém firme e você explica, se manter firme é isso, filho, nós combinamos e agora a gente vai fazer outra coisa. Depois, outro momento, você vai voltar e vai poder assistir de novo. Mas agora é o momento de brincar com os dinossauros ou é o momento de fazer outra coisa que você combinou com ele. Dica 4. Permita a bagunça. Como nós adultos temos dificuldade quando a criança sai brincando, explorando. Inclusive, por isso que muitas mamães preferem que os filhos fiquem na telas, porque elas falam assim, pelo menos não faz bagunça. Mas, gente, o que para nós é bagunça, para a criança é ciência. A sua criança, o seu filho é um mini cientista. Ele está a todo tempo pesquisando e para isso ele vai bagunçar. Por quê? Porque ele ainda não tem um domínio corporal nem global e nem fino muito bom. Por isso que acaba ficando toda aquela bagunça e muitas vezes acaba ficando também por causa de tanta hiperestimulação que a tela traz. Mas conforme você vai regulando isso no teu filho, o tempo de tela, isso também vai melhorando. Então, separa um ambiente em que a criança possa brincar livremente, com limites e com regras, mas que ela possa explorar, brincar, colocar a mão, testar, experimentar de boa, sem problema nenhum. A minha dica é que esse local que ela possa fazer isso seja no mesmo local que a família fica muito. Mas vocês ficam então muito tempo na sala, então faz na sala. Ou então fica muito tempo na área, então faz na área. Não adianta você fazer na sua casa uma brinquedoteca, um quartinho do brinquedo, um quartinho da bagunça, ou um espaço lá no quarto da criança com brinquedo, sendo que vocês não ficam ali. Porque na primeira infância, a presença nossa é muito importante para a criança. Principalmente aí em torno de até 3 anos, isso é mais forte na criança. É por uma questão de segurança. Não necessariamente você precisa ficar brincando, mas você já está no mesmo espaço, no mesmo meio em que a criança está, para ela já é ótimo. Ela já se sente segura e ela fica ali tranquila fazendo a atividade dela. E quando ela tá chamando a gente para brincar é porque ela está dando um alerta pra gente de que ela está sentindo a nossa falta, de que ela quer ter um tempo com a gente. Então aí a gente tem que rever o nosso dia a dia para dar esse tempo que a criança está precisando. Ela precisa de presença para gerar pertencimento nela e para ajudar a equilibrar as suas emoções. E eu vou deixar para vocês essa playlist aqui sobre organização de brinquedos, que lá eu dou mais dicas que pode ajudar vocês na hora de montar esse espaço de brincar para permitir com que essa bagunça ocorra, com regras e com limites, mas que a criança possa extravasar a sua energia e aprender também. Antes de eu ir para a quinta e para a sexta dica, se você tá gostando desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, já deixa o seu like aí para você não se esquecer. Quinta dica, cantinho das
atividades manuais. Gente, se tem uma coisa que criança gosta é mexer com coisas que usam a mãozinha dela. Atividades com lápis de cor, giz de cera, tinta, recortar, colar, massinha, são atividades que conquistam as crianças. Então a minha dica é: deixe um cantinho na sua casa em que vai ser esse cantinho para a criança fazer essas atividades manuais. Se você for fazer esse cantinho que vai ter uma mesa, pode colocar embaixo um tapete de EVA para com que a sujeira fique ali. A criança precisa ter alguma coisa que delimite o espaço que ela pode manusear aqueles materiais. Então o tapete vai trazer essa informação de delimitação de espaço de forma concreta que a criança vai ver e vai entender. E atividades manuais, fica a dica, são atividades que prendem a criança por um bom tempo. Explique para a criança onde que ela pode rabiscar, onde que ela pode pintar, o que ela pode recortar. Se você não ensinar isso, ela vai sair por aí riscando tudo e rabiscando todo o espaço. E nesse espaço também, deixe uma mini vassoura, uma mini pá, uma lixeira e um pano para que essa criança aprenda a limpar e organizar o seu espaço quando ela terminar. Isso também é aprendizado, não é só você que precisa ficar limpando. O seu filho também. Claro que ele vai limpar do jeitinho dele, mas ele já vai aprender que sujou, limpou. Sexta dica: cantinho da leitura ou um espaço da leitura, enfim. Tenha o hábito de ler para o seu filho, além de ajudar muito lá no período da alfabetização, porque o seu filho já vai tendo contato com as palavras, com as letras desde antes de ser alfabetizado. Isso conta muito. Eu tenho um aluno que tem muita dificuldade com as letras, porque na vida dele esse hábito de leitura não existe. Um dos fatores, né, que contribui, porque tem outros, mas a leitura vai ajudar muito para esse processo da alfabetização. E também vai fazer com que a sua criança tenha vontade de ler, e é uma troca bacana de se fazer. Então leia livros para o seu filho, conte histórias para o seu filho e deixe os livros em alguma caixa ou organizado em algum organizador de livros ou alguma estante na altura dessa criança, para que essa criança tenha acesso. Quanto menor essa criança for, mais resistente esses livros precisam ser. Então evite comprar livros que são de papéis, compre livros que são mais grossos e resistentes, para que uma criança pequena manuseie, porque eles precisam manusear. Além de trabalhar a coordenação motora fina, também você vai trabalhando essa percepção do ler, né, que a gente lê e escreve da esquerda para a direita. Ela vai adquirindo isso conforme ela vai colocando o dedinho e acompanhando. Quando você for ler, por exemplo, você pode colocar o dedinho e ir fazendo esse rastreio visual, que também é extremamente importante para o período da escrita e da leitura. Conforme você vai lendo, vai apontando para as palavras que você está lendo. Mesmo que a sua criança não saiba ler ainda, quando ela for ter acesso a esses livros, ela vai inventando as histórias ou ela vai contando a real, porque ela vai lembrar de quando você contou para ela. Percebe a importância da leitura para a criança? Mais ainda esse acesso. E conforme ela vai crescendo, você vai colocando alguns livros mais delicados, porque daí ela já vai tendo uma coordenação fina melhor e ela já vai ter mais cuidado com aquele livro. Ensine para a criança como manusear o livro, cuidar para que ele dure sempre e sempre que ela queira ele esteja ali. Nem todo conteúdo que a criança vê na tela é igual. Tem alguns conteúdos que ela consome que são piores do que outros. Por exemplo, deixar a criança consumir um conteúdo educativo é menos prejudicial do que deixar a criança assistir um vídeo de uma unboxing. Unboxing é aqueles vídeos em que as pessoas estão abrindo alguma caixa. Geralmente para criança é que a criança ganhou algum brinquedo e ela está abrindo e vendo os brinquedos. Esse tipo de vídeo fere os processos atencionais e o sistema de recompensa, o processo de recompensa da criança. Alguns vídeos também que ensinam a resolver algum problema é como se esses vídeos estivessem hackeando o cérebro da criança, que naturalmente
foi criado para aprender a se virar sozinho. Então, às vezes a criança tá vendo aquele vídeo lá que ensina, por exemplo, a consertar um lápis que quebrou, faz de conta. A gente tá achando que tá sendo criativo, mas na verdade não. Já tá dando a resposta para essa criança. Então tá hackeando esse cérebro, tá fazendo o trabalho que o cérebro deveria fazer. Porque o nosso cérebro, naturalmente, ele precisa se esforçar para resolver alguma coisa. Ou seja, o mínimo de tempo possível e, quando precisar, colocar o melhor conteúdo possível para o desenvolvimento da criança. Se você vai deixar então o teu filho na frente das telas, evite algum desses conteúdos que eu falei aqui. Lembre-se, com esse vídeo eu não estou aqui para te ensinar a criar o teu filho. Eu trouxe informações para você avaliar os riscos e os benefícios e você decidir como que você vai agir aí na tua casa com a tua criança, de acordo com a tua realidade e com as tuas possibilidades. Eu não sinto as dores que você sente, assim como você também não sente as minhas. Cada uma tem a sua realidade e sabe onde é mais difícil ou não para a outra. Então são apenas dicas e informações. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado. Coloca para mim na descrição qual tem sido a sua maior dificuldade para conseguir diminuir o tempo de tela dos teus filhos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Beijinhos, tchau, tchau!